Eu passei a minha vida inteira ouvindo a frase de que futebol não se discute. Mas nos últimos tempos eu tenho tido contato com um monte de gente maravilhosa que tem apontado que o futebol e o esporte de modo geral tem sim muita coisa para ser discutida. Uma dessas pessoas é o convidado da entrevista de hoje, que foi responsável pela criação do primeiro time de futebol para homens trans do Brasil, o Meninos Bons de Bola. Um espaço para recuperar a autoestima dessas pessoas e para debater sobre a importância de conquistar mais diversidade dentro desse universo. Eu converso hoje com Rafael Henrique Martins. Bem-vindos a mais uma entrevista da série Potências Negras. Rafael, querido, super obrigado por ter topado o convite para a gente ter essa conversa. Bem-vindo aqui ao Muro Pequeno. Muito bom conversar contigo. Finalmente a gente conseguiu se encontrar, né? Foi um processo. E eu queria começar essa conversa pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho de você. Bom, meu nome é Rafael, eu tenho 31 anos, sou educador social na Fundação Julita e sou o fundador do primeiro time de homens transexuais do Brasil. Então, é justamente sobre essa iniciativa aí que eu queria conversar um pouco, assim. Como é que foi esse processo de ter a ideia de fundar um time de futebol para homens trans? Bom, sou muito amante do futebol, cheguei a jogar em alguns clubes profissionais e aí, em decorrência da vida mesmo, até por conta do preconceito, eu acabei largando o futebol e depois, quando eu comecei a trabalhar no Centro de Referência da Diversidade, eu percebi que no espaço não tinha muitos homens trans, né? E aí eu, junto com uma psicóloga lá do serviço, a gente foi atrás para saber por que esses meninos não ocupavam aquele espaço. E aí a gente acabou, tipo, né, tendo a devolutiva deles, que era porque eles não se sentiam bem no espaço. E que ali não tinha algo assim que prendia a atenção deles. Né? E então a gente começou a perguntar para eles o que eles gostavam de fazer e qual que era a necessidade deles. Né? Então a maioria falou que eles tinham a necessidade de praticar algum esporte. Que maneiro. E aí, a partir daí, tipo, veio todo um release, assim, que eu falei, mano, tipo, é isso, acho que é o futebol. Chegou o momento do futebol só pra homens trans. Aí a gente fez uma roda de conversa com o futebol de domingo e aí, meu, eles trouxeram várias questões e a gente percebeu o quanto era importante ter esse espaço, né, pros meninos jogarem bola e, tipo, pra conversar. E foi aí que fundou os Meninos Bons de Bola, né? Foi onde nasceu aí o time só para homens trans. E desde então aí a gente vem numa trajetória assim bem pesada assim, né? Porque a gente já passou por poucas e boas, inclusive preconceitos, transfobia. Hoje a gente pode dizer que a gente tá na nossa melhor fase assim, porque as pessoas conhecem o nosso time, respeitam o nosso time. Às vezes a gente está na rua assim, só pelo uniforme, as pessoas já vêm conversar, vocês são dos meninos bons de bola. E isso pra gente é muito gratificante, né? Porque pelo tudo que a gente já passou assim, chegar num momento de reconhecimento e não chegar em qualquer espaço e ser respeitado pra gente assim é muito gratificante. Uhum. Dentro da comunidade negra a gente tem uma coisa que às vezes é até um estereótipo, assim, que é essa relação dos homens negros com o futebol mesmo, né? De ser um espaço, um terreno onde o homem negro é mais ou menos valorizado, né? Muitos meninos negros, principalmente no contexto das periferias, estabelecem muito essa relação com o futebol como um espaço de possibilidade de ascensão e tudo mais e tal. Como que foi essa jornada pra você, sendo um homem negro que é trans, assim, essa relação com o esporte, com o futebol, como é que foi isso? Bom, tipo, quando eu comecei no futebol, né, eu ainda não tinha assumido a minha identidade de gênero, né, então eu jogava no feminino e mesmo assim pra mim era bem complicado, assim, porque, tipo, na maioria dos clubes que eu jogava, eu, tipo, só tinha pessoas brancas, né, e, tipo, sempre era só eu ou mais um, assim, que era negro e era muito foda, porque, tipo, a gente precisava se esforçar muito, né, para fazer parte do time, para estar no time. Então, assim,
pra mim, particularmente, assim, era sempre um trampo de resistência, assim, né? Porque o tempo todo eu tinha que me mostrar bom o suficiente para fazer parte da equipe. Eu acho que enquanto homens trans, tipo, sei lá, eu acho que o time foi o leque assim de possibilidades que eu pude jogar e jogo assim, podendo ser eu mesmo, Rafael, homem trans, negro, gordo e periférico, né? E me conta um pouco como é que tem sido essa trajetória do time, assim, o que vocês têm feito, vi que tem uns troféus ali atrás, como é que tem sido um pouco essa jornada de vocês? Então, o time ele tem há 3 anos já e depois mais ou menos de um ano de time a gente começou a participar de amistosos, campeonatos e foi bem complicado assim porque as pessoas não conseguiam entender que era um time de meninos, né? Então, tipo, quando eu falava que era o primeiro time de homens transexuais, o pessoal associava que era um time feminino. Nossa. Então, tipo, toda vez era, mano, uma luta assim muito foda, porque a gente começou a jogar com os times gays, né? E a própria, né, classe LGBT, tipo, não sabia o que era um homem trans, né? Então, tipo, pra gente era bem complicado, porque o tempo todo a gente tinha que estar ali, tipo, além de jogar futebol, ficar, tipo, mano, reforçando ali quem a gente era, porque a gente estava ali. E isso desestabilizava bastante o time, né? Porque a maioria dos meninos ainda não tinha essa segurança, né, de se afirmar enquanto homem trans, mesmo não tendo barba, tendo seios que, tipo, mano, aparecia nitidamente e tal. E aí, com o tempo, a gente percebeu o quanto era importante a gente fazer esse trabalho pra gente poder chegar seguro nos lugares, né? E aí foi quando a gente começou a ter rodas de conversa com um psicólogo e tal. E teve até um trabalho da Isabel, né, que é uma fotógrafa, e ela viu o projeto do time, se interessou em ajudar em algo. E a partir da fotografia, ela conseguiu fazer que os meninos se sentissem mais seguros. Que legal. Então, tipo, a gente ia treinar, aí, tipo, na hora que a gente ia pro vestiário tomar banho, ela meio que invadia o vestiário e tirava umas fotos nossa tal. E isso a gente foi ganhando um pouco de mais força, assim, tipo, e se sentir pertencente, assim mesmo, sabe? Aquela identidade. E então, a partir daí o time começou a crescer um pouco mais, a gente começou a ir para os jogos mais seguros. É lógico que, tipo, a gente tem uma estrutura física totalmente diferente, né, dos outros jogadores, por mais que os caras são gays e tal, mas nasceram no sexo biológico masculino. E isso pra gente pega bastante, porque até a condição física é diferente da nossa. E a gente tenta sempre dar o nosso melhor, assim, né? A gente já ganhou o jogo, que foram pouquíssimos. Mas, tipo, a maioria a gente perdeu, porque, mano, não tem como, assim, tipo, os caras são muito velozes, assim, tem estratégia e até a estrutura também é diferente, né? Porque, tipo, os caras, tipo, conseguem ter um técnico, os caras conseguem ter um preparador físico, conseguem ter massagista, e a gente, assim, tipo, não tinha estrutura nenhuma, então era a base do meu conhecimento, do outro que já jogou, e assim a gente ia desenrolando. Hoje, assim, a gente já consegue disputar, assim, no nível mais, né, tipo, pegado ali, principalmente no futsal. No society, assim, a gente só vai mesmo por diversão, porque é uma tragédia. Mas no futsal a gente realmente joga ali pegado. E agora, né, a gente tem uma treinadora também. Ah, que ótimo. E é mulher, negra, lésbica, então, Nossa. tipo, isso muda todo o contexto do time. E tipo, a gente, assim, eu acho que hoje a gente tá no nosso melhor momento, né? Que a gente consegue realmente, tipo, jogar bola e fazer aquilo, tipo, mano, que a gente mais gosta, tá ligado? Tipo, além de militar, a gente tá ali jogando e tipo, ocupando os espaços, que é o mais interessante, assim, pra gente. Às vezes não é nem, tipo, a vitória mesmo, mas é conseguir ocupar todos os lugares, né, e mostrar que, tipo, o homem trans existe, que pode jogar bola, que pode trabalhar, que pode estudar, que pode fazer N coisas como qualquer outra pessoa.
Eu imagino que num processo como esse tenha um movimento de recuperação e reconstrução da autoestima muito importante dessa galera que participa, né? Como é que tem sido essa relação, essa história da galera que joga no time, que participa do time, assim? Meu, tá sendo bem bacana, assim, porque de começo, assim, era bem difícil, assim, a gente lidar até, tipo, um com o outro, assim, sabe? Porque é isso, né? Tipo, todo mundo tem suas particularidades, mas a gente não conseguia, assim, se entender, porque a gente não entendia, tipo, a dor do outro, o sofrimento do outro. Então, a partir do momento que a gente começou a ter essas rodas no final do jogo e que cada um começou a trazer os seus incômodos, o que estava pegando, assim, tipo, em questão de corpo ou então de fala, a gente conseguiu se unir mais, né, e trabalhar isso junto. Então hoje assim a gente não tem esse negócio, eu não vou ficar sem camiseta porque eu tenho peito. Não, mano, você vai ficar assim e é isso, tipo, eu não vou entrar no banheiro. Tipo, porque a maioria das vezes a gente vai em lugares jogar e aí, tipo, o banheiro, a maioria tem mictório. Uhum. E aí os meninos, tipo, meu, como que eu vou no banheiro, tá ligado? Não, vamos lá, a gente vai. Mas e se entrar? Não, não tem problema, né? A gente tá todo mundo junto. E aí a gente entra, faz toda essa movimentação, assim, pra pessoa poder se sentir segura. E na próxima vez que ela for, assim, a gente não tiver, ela ter essa coragem, sabe, de enfrentar e, tipo, mano, e de viver da forma que ela sempre quis. Então, essa parte, assim, no time, eu acho que é a parte mais bonita, assim, que eu acho, que é esse carinho mesmo, que a gente se trata como se fosse uma família mesmo, e a gente tem esse cuidado com o outro. Às vezes sai, tipo, nossa, quando tá todo mundo no nível alto, assim, de testosterona, tipo, sai aquele estranhamento, às vezes quer sair briga e tal, mas depois tá todo mundo se amando e tudo e tal, mas é isso, né? Tipo, família, tipo, é como se fosse, a gente ali é como se fosse um monte de irmãos, tudo junto, e é isso mesmo, a gente vai brigar, a gente vai chorar, a gente vai se amar, vai se odiar, mas a gente nunca vai se largar, assim, sabe? Uhum. Porque, tipo, eu acho que a nossa causa ali, a nossa militância chega a ser mais forte. O esporte é uma ferramenta de aprendizado sobre respeito, trabalho em equipe e perseverança. E são diversos os projetos que buscam incluir pessoas através do esporte, criando um espaço onde todo mundo possa se sentir acolhido e parte de uma comunidade. Grandes atletas saem de projetos como esses. Lembra da Rafaela Silva, que competiu pelo Brasil nas Olimpíadas de 2016? Ela começou a praticar judô aos 5 anos de idade num projeto social da Associação de Moradores da Cidade de Deus. O que para ela começou como hobby, hoje é a sua maior conquista. Também no Rio rola o Junior NBA da Maré, um projeto da Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos aqui no Brasil. Segundo o professor Paulo Poder, através do projeto é possível abrir novos horizontes para a garotada, oferecendo a oportunidade de desenvolverem uma habilidade, praticar o trabalho em equipe e o respeito ao outro. E para além desses projetos, temos também o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que usa seus canais para monitorar casos de racismo, compartilhar sobre a participação do negro no futebol brasileiro e divulgar informações educativas, com o objetivo de combater o racismo e a intolerância no esporte. Esporte é superação, disciplina e inclusão. Através dele, todo mundo pode se sentir parte de algo. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes. Até amanhã. Que maneiro. E eu acho muito doido provocar essa reflexão, assim, de como que espaços que às vezes a gente acha que são neutros, que não tem nada disso, que não tem a ver com questões sociais, com nada, como o espaço do esporte, do futebol, tem essas camadas de coisa que excluem as pessoas, né? O gênero, a raça, os espaços... E isso afeta, inclusive, essa coisa que você está falando, o desempenho na hora de jogar e tudo mais. Imagino que seja um desafio importante também provocar essa reflexão, provocar essa discussão sobre esses processos de exclusão que existem também dentro do contexto do esporte, né? Sim. Porque é bem foda, assim, tipo, hoje a gente consegue jogar porque a gente criou o nosso time. Mas os meninos né, que a gente tem meninos de 17, 18 anos, que hoje, tipo, fala assim, mano, eu vou pra uma escolinha, tipo, não vai conseguir jogar. Sim. Né? Porque, tipo, mano, as pessoas não conseguem ainda, tipo, lidar com uma pessoa transexual. Não é à toa que o pessoal aí tá querendo, tipo, barrar, tipo, as pessoas trans no esporte, porque acham que é mais forte, que a estrutura é diferente, porque o nível de testosterona... Mano, não existe isso, tá ligado? Tipo, é um direito nosso.
né? Tá ali, ó, tipo, todo mundo tem o direito ao esporte, ao lazer, sabe, a ir, vir. Então, tipo, eu tomando testosterona não vai, tipo, me fazer o Hulk, né? Tipo, eu vou ali fazer de tudo pra me igualar aos meus companheiros. E nessas escolinhas atuais, assim, tipo, elas não estão preparadas para acolher uma pessoa trans. Porque na real acho que elas nem sabem o que é isso, né? Porque se você for numa escolinha e você, tipo, falar, ó, meu filho é um homem trans e tal, tipo, a pessoa vai ficar lá, tipo, ah, traz aí. E aí na hora que trazer, que tipo, vai olhar e tipo, vai ver que, mano, tem um pouquinho de peito, e sabe, tipo, tem um corpo mais feminino e tal, como que é que eles acolhem essa pessoa trans, né? E aí, tipo, elas não vão saber acolher e aí vai ser mais uma frustração para essa pessoa, tipo, de não se encaixar ali no esporte. Ela vai falar, não, isso não é pra mim. E na verdade não é que não é pra ela, né? Tipo, é as pessoas que não estão preparadas para acolher essa população trans, mano, que tipo, que tá aí cheia de vontade de jogar bola, de jogar vôlei, rugby, handball, qualquer esporte, né? Só que aí o tempo todo ela é barrada por conta de alguma coisa, que nem a natação. Se é um homem trans, você tem que estar de sunga, né? Tipo, e se você não fez a cirurgia ainda? Como que você vai nadar, tipo, mano, se você não sente aquele conforto, tá ligado, de nadar sem camiseta? Porque você ainda tem um incômodo com os seios, né? Tipo, como você vai nadar sabendo que, tipo, as pessoas, a primeira coisa que elas olham quando você vai numa praia, em qualquer outro lugar, assim, público, é tipo, mano, olha o tamanho da mala. Aí, cadê a mala? Né? E aí, tipo, tem todo esse constrangimento. Então, tipo, pra pessoa trans chegar no esporte, mano, tem que ter uma preparação toda antes dela chegar até lá. E é algo assim que, tipo, as pessoas cis, elas não precisam passar por todo esse processo para adentrar dentro do esporte, tá ligado? E aí eu acho muito foda. Eu acho que a gente precisa melhorar muito essa nossa visão, assim, de inclusão mesmo das pessoas trans no esporte, porque o esporte ele salva vidas. E, tipo, assim como salvou a minha, tá salvando dos meninos bons de bola, tá salvando da Tiffany e de várias outras pessoas trans, né, que conseguiram aí passar por todo esse processo de transição estando dentro do esporte, que é muito importante. E aí eu queria te ouvir falar mais um pouco disso, assim, porque também pode ser que as pessoas achem isso muito banal, de falar de inclusão no esporte. A gente, tanta coisa para poder pautar, porque está pautando o esporte, né? Algumas pessoas podem tratar isso como desimportante, como uma pauta menor dentro da construção da cidadania de pessoas trans, de pessoas LGBT, mesmo de pessoas negras. Por que escolher esse campo para poder atuar nessa luta, assim? Primeiro porque o futebol é um ambiente totalmente machista, né? É o museu ali do machismo. Então, eu creio que, tipo, através do futebol a gente ia conseguir derrubar várias barreiras, né? Tipo, lógico que não ia ser fácil, mas assim, tipo, a cada momento ali que a gente pega na bola e que a gente vê alguém assim, mano, nem que seja uma única pessoa ali torcendo, aplaudindo pro nosso time, tipo, isso faz muita diferença, né? Porque aí mostra que a gente tá no caminho certo, que a gente tá conseguindo mostrar o porquê que o time existe, né? Porque é isso, a gente precisa estar ocupando os lugares, e os lugares que a gente precisa ocupar tem que ser esses que são extremamente machistas, homofóbicos e transfóbicos. A gente fazia, na verdade, até a ação de ir pros estádios, né, com os meninos, justamente para poder trabalhar a questão do machismo, né? Porque muitos meninos têm a referência de que ser homem tem que ser machista. E no time a gente já teve muito problema com isso, porque os meninos chegam, tipo, nessa força mesmo, né? Tipo, eu tô tomando testosterona, tipo, mano, vou mexer com as minas na rua, tal, que não sei o quê. E não é isso, meu. Tipo, a gente precisa definir o homem que a gente quer ser, né? Então, tipo, você escolhe, você quer ser o homem babaca ou você quer ser o cara legal ali que, tipo, mano, é contra totalmente esses estereótipos aí que é colocado pra gente. E aí, numa reflexão de uma roda que a gente fez,
vários meninos, tipo, começou a se ver nesse lugar, né, tipo, do macho escroto. E falou, mano, não é esse lugar que eu quero estar, né? E hoje a gente já consegue, assim, tipo, trocar altas ideias com eles, assim. E é incrível, assim, quando a gente consegue ver a mudança, né? Tipo, da pessoa que, tipo, a gente ia jogar, via uma mina na rua, tipo, ficava assoviando, mexendo e tal. E hoje tem uma postura totalmente diferente. E quando alguma mina chega pra trocar ideia, tipo, fica todo mundo assim, né? Tipo, Que beleza. tipo, ó, sabe? Baixa a guarda real aqui, fica, tipo... E isso é muito legal, né, mano? Porque a gente entende que não é só o futebol, né? A gente tá ali pra lutar sobre várias questões, né? E quando a gente vê que a gente tá conseguindo alcançar o nosso objetivo, assim, tipo... É muito gratificante mesmo, velho. Porque eu era, tipo, um cara totalmente machistão, assim, tipo, eu tinha umas posturas muito escrota. E aí quando eu comecei a transicionar, que eu comecei a me perceber nesse lugar e também por conta de várias outras coisas que eu passei, assim, que, tipo, parece que me deu um estralo, assim, eu falei, mano, que bosta que eu tô fazendo, né? Tipo, é esse homem que eu quero ser? Porque se for, eu não preciso nem, tipo, passar pelo processo de transição. É só eu continuar da forma que eu tô. E então eu acho que é isso, né? Tipo, o time, ele tem esse trampo, assim, que vai para além do futebol. Maneiro. Eu acho maravilhoso ver esse tipo de iniciativa, assim, fiquei bem animado de conversar contigo. Porque é isso, eu acredito que muitas das nossas lutas são sobre o direito da gente fazer o que a gente quiser e da gente ocupar os lugares que a gente quiser, e acho maravilhoso movimentar esse tipo de iniciativa. E isso que você estava trazendo, movimentar esse tipo de iniciativa sendo um cara preto, assim, né, dentro desse universo. Então, parabéns e sucesso, e super obrigado por essa conversa, viu? Isso, muito bom trocar uma ideia contigo. Valeu demais e boa sorte aí, sucesso. Obrigado.